Muito bem, nosso 10º encontro da imersão Caminho Interior. Vamos iniciar com uma oração. Hoje a gente vai iniciar com Santo Inácio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, a minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e tudo o que possuo. Vós me destes, a vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso, de tudo disponde segundo a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça, e isso me basta. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos falar hoje, então, um pouquinho de silêncio e oração. Nós vamos passar aqui um pouquinho sobre esses dois mistérios que se entrelaçam, né? Então, trazendo um pouco do silêncio aqui, colocando os nossos pés na palavra de Deus, a gente poderia trazer várias passagens, mas eu quis trazer essa porque, para mim, é uma das que são bem pontuais em relação aos frutos do silêncio, que está lá em Oséias, quando diz: Eu a conduzirei à solidão e lhe falarei ao coração. Eu trouxe uma imagem para falar disso, que é uma mulher que ela está sozinha, ela está no meio de uma plantação, ela está grávida e tem a palavra de Deus sobre a sua barriga. Então, se a gente, olhando para essa imagem, ela traduz muito o que a gente quer dizer aqui, né? Porque a solidão, que não é uma solidão que mata, é uma solidão que frutifica, ela vai sempre gerar vida, como essa mulher aí está gerando no seu ventre. E a palavra de Deus, ela vai nos nortear e nos alimentar para que nós possamos viver bem essa solidão. Quando Jesus foi ao deserto, passou lá os 40 dias, não foi uma solidão de morte, né? Mas foi uma solidão cheia de vida, cheia de frutos, cheia de vivência ali com o Pai. O silêncio, como a gente já viu em algum dos encontros, ele tem características externas e características internas. E a gente precisa exercitar o silêncio para que ele seja parte do nosso ritmo de vida. Não está aqui agora comigo, mas tem um livro do Amedeo Tintini que se chama O Ritmo da Palavra. E ali ele vai trazendo para a gente a Lexio Divina diária, a Lexio Divina semanal, anual e daí por diante. Trazendo, de fato, a palavra de Deus para o ritmo da nossa vida. E aqui a gente precisa fazer a mesma coisa com o silêncio. Trazer o silêncio para o ritmo da nossa vida. Independente do temperamento que eu tenha. Se é um temperamento mais quente, mais frio, mais úmido, não importa. Desde que eu exercite esse silêncio externo e o silêncio interno. O nosso dia, quando ele é permeado por pequenos momentos de silêncio, a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila, como essa mulher da imagem aparenta. É um semblante calmo, tranquilo, porque ela sabe onde ela está se baseando, ela está tendo uma conexão com ela mesma. Então,
sem o silêncio, a gente não consegue dessa conexão com a gente mesmo. Então, diz São José Maria Escrivá que o silêncio é o grande porteiro da vida interior, sem o qual é absolutamente impossível ter intimidade com Deus. São José Maria Escrivá disse que é impossível a gente ter intimidade com Deus se não tiver o silêncio. E aqui não é só uma característica da minha vida pessoal, da minha oração pessoal, mas o silêncio ele é uma característica da igreja como um todo. Se a gente vai para a Santa Missa, que é o auge, né, da nossa celebração, a gente percebe que a Santa Missa ela é toda, se ela for bem celebrada, a liturgia é toda permeada por momentos de silêncio, e não momentos de euforia, né? Enfim. Até os momentos mais gloriosos, mais festivos, se a gente pode dizer assim, como, por exemplo, o próprio Glória, ele, quando é bem litúrgico, ele exalta, mas ele não traz euforia. Então, trouxe a Santa Missa porque é o exemplo maior que nós católicos temos, mas se você fosse para um culto protestante mais sério, né, mais tradicional, se eu posso dizer assim, também lá existem momentos do louvor e momentos do silêncio. Se a gente vai para um grupo de oração católico, um grupo de oração de fato, né, não as bagunças que a gente tem, mas o grupo de oração de fato, a gente vai perceber que tem os momentos de louvor, tem os momentos lá das dancinhas lá e tudo, e logo após vem aquele momento onde começa a vir de Espírito Santo, e aí começam os condutores começam a silenciar, e aí depois faz um momento de silêncio para depois entrar a palavra de Deus. Então, tudo que foge do silêncio, seja em momentos pessoais, seja em momentos comunitários, foge da intimidade com Deus. Então, pode ter contato com Deus? Pode. É como se eu estivesse conversando com alguém numa conversa muito superficial, mas não numa profundidade, né? E aí São José Maria entra aqui. São José Maria Escrivá, ele era muito simples, porque ele sempre trazia santidade de fato para a vida, para o cotidiano, mas ao mesmo tempo ele era sempre muito lúdico. Ele sempre trazia a realidade, sempre falava daquilo que era real, mas com algumas imagens. Ele tinha esse costume. E aí ele traz aqui a imagem do porteiro, né? Então, imagina, o porteiro é aquele que abre, né? Aquele que abre as portas, recebe para que as pessoas possam entrar. Então, o silêncio é esse que abre as portas da nossa alma, da nossa vida, para que essa intimidade com Deus possa acontecer. Aqui eu vou só lembrar porque a gente já falou em outros momentos, que fazer silêncio é algo que precisa ser construído em nós. Então, se eu tenho um temperamento mais melancólico, mais fleumático, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, nem sempre, porque para os fleumáticos é um pouco mais fácil, porque eles são introspectivos, mas eles não são tão reflexivos. Para o melancólico, ele é introspectivo, mas dentro dele existe um mundo de pensamentos e sentimentos ali acontecendo. Mas o silêncio é algo que precisa ser construído. Nós precisamos, primeiro, ter essa disposição de abrir as portas para que ele vá acontecendo em nós. E depois, se dispor a deixar que essa construção aconteça
sem querer apressar o passo, e isso vai nos frustrar, vai nos deixar impacientes com a gente mesma, e, é, e ao mesmo tempo sem perder a, a mão do negócio, né? Sem perder a esperança de que, sem perder o passo, né? Sem ficar ali na procrastinação, para não, não aprender, né? O silêncio. Aqui é uma das coisas que eu acho mais importantes da gente entender que o silêncio ele é um grande sinal de humildade. Por quê? Porque diante do eu sou, né, diante de Deus, não há outra coisa que eu possa fazer a não ser silenciar. Então, imagina que Deus, diante de mim, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão esplêndido, é tão perfeito e pleno, que eu não tenho outra coisa a não ser silenciar. Então, essa humildade do silêncio, e aqui eu estou começando com a imagem de Deus, porque é o maior, não é? Então, eu vou para uma adoração eucarística. O silêncio precisa reinar muito mais do que a fala. É não que a gente não possa falar, é claro que sim, né? No próximo slide a gente vai ver isso. Mas o silêncio, ele é por excelência a linguagem do amor diante de Deus. E só é possível existir amor se existe humildade. Então, aqui diante de Deus, e a gente pode ir transbordando isso, né? Desmembrando isso também diante das nossas relações. Um silêncio diante de uma conversa que não me convém. O silêncio diante de uma discussão com o marido, o silêncio diante de uma ação de um filho que a gente precisa talvez refletir antes de agir, o silêncio diante, muitas vezes, inclusive, diante do próprio mundo, o silêncio, muitas vezes, é aquela arma de guerra que vai me permitir chegar ao final da batalha vitoriosa. Principalmente para nós mulheres, que temos uma necessidade, e é uma necessidade real, que nós temos de falar, trabalhar o silêncio, é educar a gente mesma para que a gente possa falar na medida da nossa necessidade, e não na medida da nossa euforia. Tá? Então, é um exercício que precisa ser colocado em prática todos os dias na nossa vida. No entanto, a gente precisa entender também que muitas vezes o silêncio ele vai gerar em nós a sabedoria e o impulso, aqui no bom sentido, não é o impulso de impulsividade, mas o impulso de dizer vai, de falar nos momentos adequados. Então, ainda trazendo São José Maria, ele diz, em algum trecho do Caminho ou do Amigos de Deus, não lembro, meus filhos, lembrai-vos de que o inferno está cheio de bocas fechadas. A gente pode lembrar que nós teremos depois um encontro só sobre silêncio, tá? Por isso que eu estou pincelando por aqui. Mas nós vamos tocar depois no silêncio mariano. O silêncio mariano, o silêncio de Maria, não é aquele silêncio que eu não falo só porque eu fecho a boca. Não. É um silêncio que traz para dentro, vive, reflete, tem aquela vida interior aqui acontecendo
e quando necessário, eu volto para fora com a palavra. Maria foi aquela que disse, né? Ela não guardou a palavra no momento onde ela disse para Nosso Senhor: eles não têm mais vinho. E aí, logo em seguida, disse aos funcionários: fazei tudo o que ele vos disser. Naquele momento, se Maria tivesse silenciado, calado, talvez todo aquele momento das bodas de Caná não seria tão belo, tão grandioso, tão coroado, né, com uma presença de uma mulher que sabe silenciar como foi. Então, a gente precisa silenciar, e eu vou voltar aqui nessa imagem, porque ela é importante para a gente poder introduzir isso em nós. A gente precisa aprender a silenciar. E volto a dizer, silêncio é uma construção. Porque silêncio não é só fechar a boca. Silêncio é você calar o teu interior para que você possa se escutar e escutar a Deus em você, em torno de você, na vida, nas situações. Então, quando eu calo a minha boca, mas eu vou calando também o meu interior. Isso aqui não é tarefa tão simplesinha, é um exercício, é uma construção, onde todos os dias eu vou lá trabalhar nesta obra, né? Então, de pouquinho em pouquinho, eu vou aprendendo e o silêncio vai fazendo parte da minha vida de uma maneira entranhada, que aí já não há mais como eu me desfazer do silêncio, de tão entranhado que ele já está em mim. Então, vamos falar um pouquinho agora. Eu quis começar com o silêncio, porque, como diz São José Maria, se não tem silêncio, não tem intimidade com Deus. E a oração, ela é, se não, um momento onde eu travo intimidade com Deus. Tá? Então, toda vez que eu vou falar de oração, de comunhão eucarística, eu sempre gosto de trazer a imagem do casal, casado, né? Onde no ato conjugal eles têm o auge da intimidade deles. Tudo que eles têm para oferecer um para o outro está entranhado ali nesse momento do ato conjugal, onde eles já se entregaram o coração, a alma, os pensamentos, as tarefas do dia, já foram se entregando um para o outro no serviço e em todas as outras áreas, e no ato conjugal, no silêncio do quarto, na cama que é o altar, um dos altares da casa, eles se entregam por inteiro. Eles se entregam, eles estão nus, né? Totalmente despidos diante um do outro. E eles literalmente entram um no outro, né? Então, o ato conjugal, ele é o ápice de uma relação. É uma das imagens, né, mais profundas do ápice de uma relação. E E aí eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acho importante, que me veio aqui à mente agora, que a gente tem a Déia e o Tiba, que estão passando por essa situação tão dolorosa, tão difícil. O ato conjugal na vida deles, que no momento eles não têm, né? Porque nem o toque dele ela pode ter, porque ele não está ele está paralisado, mas o ato conjugal durante todos esses anos na vida deles, com certeza foi um fortalecedor para que essa intimidade entre eles fosse tão profunda, essa entrega fosse tão verdadeira, que hoje, independente do quanto eles vão precisar de tempo, pode ser que a vida inteira, o restante da vida deles, seja assim com ele em cima de uma cama,
não importa, porque essa intimidade já foi tão construída, que eles suportam, eles sustentam essa relação. Então, a oração, ela é este momento que eu tenho com o meu Deus. O momento onde eu me entranho com Ele numa intimidade tão profunda e verdadeira, eu me desnudo por inteiro, e mais do que eu me desnudar, eu deixo que Ele me desvende, eu deixo que Ele venha e vá me desnudando conforme a vontade dEle. Eu deixo que Ele me toque, eu deixo que Ele venha fazer morada em mim. E eu preciso estar aberta à vida que Ele quer gerar em mim. Assim como no ato conjugal de um casal cristão que busca estar aberto à vida, assim também nas minhas orações eu preciso estar aberta ao que Deus quer fecundar em mim. Isso aqui pode parecer simples e pode parecer fácil, mas nem sempre é. Porque às vezes o fecundar de Deus em mim exige de mim um esforço. Vocês que são mães biológicas, vocês carregaram no corpo de vocês uma outra pessoa que desgastou o corpo de vocês, que sugou a comida que era de vocês, o cansaço, o pé inchado, os incômodos, os enjoos, o peso da barriga. E depois essa criança veio para fora. E aí você tem que se doar inteiramente àquela criança, os sacrifícios da amamentação, peito sangrando, peito dolorido, e daí por diante. Deixar-se fecundar por Deus também nos traz consequências, muitas vezes incômodas, que vão exigir de nós sacrifícios. Mas assim também como a própria maternidade, os sacrifícios, eles ficam frágeis, eles ficam um esbocinho, né? Diante da beleza que é olhar para um filho e poder contemplar ali toda a grandiosidade da vida acontecendo. E olhar para aquela criança e falar: tem um pedacinho de mim ali, tem um pedacinho do meu eu ali, de alguma maneira. Então, o silêncio abre as portas para a intimidade, e a oração é a intimidade com Deus. Tá? Aqui, Santa Teresa de Jesus, né, Teresinha, ela diz: para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então, a oração, esse diálogo com Deus, essa intimidade com Deus, ela se dá não só nos momentos felizes, nos momentos onde eu tenho vontade de rezar, mas também nos momentos onde as coisas externas estão caindo na minha cabeça, e também naqueles momentos onde dentro de mim eu não tenho vontade, eu não quero, eu não estou afim, nada me satisfaz, nem a palavra, nem uma leitura espiritual, nem ir para adoração, parece que nada está fazendo muito sentido. Não importa. A intimidade com Deus, essa intimidade com aquele que me criou, ela precisa ser cultivada em meio a qualquer situação. Aqui a gente tem um trecho do catecismo. A oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. De onde é que falamos a orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria,
ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Aquele que se humilha é elevado. A humildade é o fundamento da oração. Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. A humildade, ela é o fundamento da oração. A gente poderia parar aqui o encontro e tá tudo bem, acabou, a gente já aprendeu. A humildade é o fundamento da oração. Para fazer uma oração profunda, verdadeira, frutuosa, eu preciso trabalhar essa humildade em mim. Eu preciso buscar um coração humilde. Eu preciso me colocar sob Deus. Então, não é aquela oração que e aqui não são todos os protestantes que fazem oração assim, tá? Mas tem muitos protestantes que rezam, e até muitos católicos, ok? Hoje em dia, muitos também, que rezam de uma maneira que Deus honra quando as coisas acontecem. Né? Eu acho bonito isso, tá? Eu acho bonito quando a pessoa diz assim: ah, Deus me honrou. Tá, comprei um carro, é, troquei de casa, enfim, aí a pessoa fala: ai, Deus me honrou. É bonito até falar isso, tá? Só que Deus te honra, minha querida, quando você acorda todos os dias. Deus te honra quando você consegue ter força para trabalhar. Deus te honra quando você consegue entender que Ele é Deus na tua vida. Deus está nos honrando a cada momento e a cada segundo. Então, é, viver esta humildade diante de Deus é me colocar debaixo dele, acolhendo, não só aceitando, mas acolhendo os passos que ele conduz na minha vida, os passos que ele me orienta a dar. Se é um passo de bonança, graças a Deus. Se é um passo de penúria, graças a Deus. E aí eu digo isso nas questões externas, financeiras, bens materiais e também nas questões interiores. Quantas vezes na nossa vida a gente não passou, e quanto mais idade a gente tem, mais momentos assim a gente passou, de momentos de penúria interior, onde as pessoas em volta podem achar que nós estamos numa intimidade profunda com Deus, porque olham só o nosso externo, e o nosso externo, muitas vezes, pela graça de Deus, já se habituou com o eterno, já se habituou com as coisas celestes, mas dentro de nós há aquele esforço para estar diante de Deus. Dentro de nós há aquele: Senhor, eu estou aqui, mas minha vontade está dormindo. Né? Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou com a mínima vontade. Né? E daí por diante. Ou a dificuldade para a escuta, e daí por diante. Para viver esses tempos de penúrias interiores, se não tiver o exercício da humildade, a gente não suporta. Porque daí a gente se afasta porque a gente acha que não está conseguindo, a gente não consegue entender que estamos debaixo, nós não conseguimos entender que nós estamos debaixo desse amor do Pai, desse Deus Criador. Então, é preciso se colocar diante de Deus, como essa imagem traz, como pedintes. Né? Santa Catarina de Sena fala isso também. Nós precisamos ser esses mendigos diante de Deus, onde nós estamos sempre pedindo e nos colocando, não só pedindo, mas nos colocando na presença dele como alguém que necessita. O mendigo, ele necessita de alguma coisa. Ele está o tempo todo necessitando de um banho, necessitando de uma troca de roupa, de uma comida.
de uma conversa, nós somos esses mendigos de Deus, tá? Então, é preciso exercitar a humildade. Aqui a gente tem essa imagem do poço, aqui também é o catecismo, tá? Trazendo, mas essa imagem do poço de Jacó, não sei o que houve aqui com o slide. Essa imagem do poço de Jacó, que fala da samaritana, de Jesus que se encontra com ela. O catecismo traz essa imagem como uma referência profunda da oração, né? E aqui ele fala que é o encontro de é o encontro de Deus com a nossa alma, tá? Então, deu algum probleminha aqui no slide, mas depois eu ajeito para vocês. Então, esse encontro no poço de Jacó, da samaritana com Jesus, ele traduz muitas coisas aqui. É Deus quem vem, né? Quer dizer, Jesus está ali esperando a samaritana. O primeiro movimento é de Deus. Deus espera. Deus, ele vem na Eucaristia, ele está lá no sacrário esperando, né? Deus vem na Santa Missa e eu vou até ele para comungar. Então, é sempre Deus que vem primeiro e eu faço o movimento de ir até Deus, né? Ele chama e eu respondo. Ele vem e eu vou. Então, o poço de Jacó, Jesus está lá esperando a samaritana nesse poço. Ela tem sede da verdade, da plenitude, do amor verdadeiro. Jesus tem sede daquela alma. Ele tem sede daquela mulher. Ele tem sede de realizar nela a felicidade plena que só ele pode dar. Então, o encontro dessas duas sedes, se a gente pode dizer assim, introduz ali uma intimidade profunda, ao ponto de aquela mulher sair do poço de Jacó, não só ela transformada, mas ela transbordando esse ser amada, dessa intimidade profunda que ela viveu ali no poço. E ela vai transbordar isso nos outros. Ela corre e vai falar aos outros: olha, gente, eu encontrei o Messias, ele falou tudo sobre a minha vida. E ela vai derramando aquela experiência. Então, a oração, ela transforma a nossa vida em alguma medida. Se ela não transformou, é porque ou ela não é verdadeira, ela é só superficial, ou ela ainda não terminou. Tá? Isso aqui quem nos ensina é o próprio Santo Inácio. O método inaciano nos ensina muito isso, de que a oração ela termina quando eu entendo qual é o apelo de Deus ali para mim. E daí, portanto, eu cumpro aquele apelo, né? Aquele pedido de Deus. Aqui eu vou trazer só algumas características básicas da oração pessoal. E aí eu trouxe essa frase aqui, né, para dizer o quê? Que para o ser humano não há céu na terra, não há céu sem terra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, necessariamente, para nós que estamos vivos aqui, nós não conseguimos alcançar o céu se a gente não passar pela própria humanidade. E por isso que o autoconhecimento profundo e verdadeiro é essencial na vida de alguém que quer ser santo. Por quê? Porque eu alcanço o céu nesta terra encontrando a minha própria humanidade. Gente, tudo fora disso é esquisitice. Tudo fora disso é doença, tá? Tudo fora disso é doentio, né? Até melhor utilizar esse termo, né? Tudo fora disso é doentio, é esquisitice, tá bagunçado, tá? Então,
não dá para fugir da nossa humanidade. Tá? Então, falando um pouquinho da estrutura física, lembrando que agora eu estou falando especificamente da minha oração pessoal. Tá? Então, a oração pessoal é o chão. Então, caramba, ó, eu vou toda semana eu vou para o grupo de oração. Eu vou para a adoração toda quinta-feira e faço lá oração com os meus irmãos da paróquia. Eu tenho um grupo de oração na minha própria casa. Tudo isso é ótimo. Mas se eu não tiver a minha oração pessoal todos os dias, alguma coisa vai ficar cambaleada. Eu não estou me fortalecendo, eu não estou entrando em intimidade ali, de fato, com meu Deus todos os dias, para que em mim possa haver estrutura boa, terra boa, para todo o resto fecundar. Tá? Então, para uma oração, um momento de oração pessoal, é preciso que eu tenha um ambiente minimamente calmo e silencioso. Marcela, mas eu tenho 10 filhos. Como é que eu vou ter um silêncio, um ambiente calmo e silencioso? Você vai ter na medida do teu possível. Na medida do teu possível. O meu possível não é o mesmo que o teu possível, que não é o mesmo possível que da amiguinha do lado. Dentro do meu possível, eu vou buscar um ambiente calmo e silencioso. Quando a alma ela se acostuma, quando ela já tem a virtude instalada da intimidade com Deus, ela vai conseguir fazer oração pessoal em qualquer lugar. Mas é preciso cultivar isto num ambiente calmo e silencioso, para que isso possa, quando for necessário, em algum momento que seja necessário, essa alma já está instalada ali a virtude e ela consegue fazer isso. Então, é importante que você também tenha um altar, uma imagem. Mas ela não tem lugar nenhum na minha casa que eu possa montar um altar, de fato, colocar ali um altar bem bonitinho, não tem espaço, eu não tenho. Minha querida, imprime uma foto de Nossa Senhora, de Santa de Devoção, do crucificado, cola na tua parede e faz daquilo ali o teu altar. Gente, não há desculpa para que a gente não tenha um mínimo para se fazer uma oração. Tá? Por que isso é importante? Para que o nosso cérebro ele entenda que aquele lugar ali está me levando para uma intimidade, está me lembrando das coisas do céu, está me ajudando a introduzir aqueles mistérios em mim. Então, um caderno de oração é importante. A escrita, é comprovado cientificamente que a escrita ela tem vários benefícios para a nossa vida saudável, tá? E a escrita dentro da nossa fé, ela sempre foi comum entre os santos. Alguns naturalmente, outros a pedido de seus diretores espirituais, mas a escrita sempre foi algo comum. Porque, minhas queridas, a escrita ela nos ordena, ela nos ajuda a nos organizarmos por dentro, ela vai atestando ali o que Deus está trabalhando em mim, ela vai trazendo para fora os meus sentimentos, os meus anseios, e tudo isso é importante. Tá? Então, cultive um caderno de oração. Você pode chamar caderno de oração, diário espiritual, caderno bíblico, desde que seja um caderno que você tenha só para as suas anotações de oração, a tua intimidade com Deus. E você vai levar para os teus momentos de oração pessoal uma Bíblia ou um livro de leitura espiritual, depende do momento da tua vida, né? Depende de quanto você, ou como você cultiva isso com o nosso Senhor, tá? Então, a estrutura interna, a gente precisa fazer atos de presença. Então, atos de presença, o que é isso?
Bom, eu estou aqui, eu não estou na minha cidade, eu estou numa cidade diferente. Eu não estou no meu ambiente, vocês devem estar ouvindo muito barulho de carro, moto, porque eu estou hospedada num lugar onde é de frente para uma avenida extremamente movimentada. Então, eu estou num prédio, então, quer dizer, vários apartamentinhos aqui do lado em cima. Então, ato de presença é eu estar aqui e quando eu me coloco diante do meu altar, eu vou me sentar de uma maneira que eu não relaxe tanto e ao mesmo tempo eu não fique desconfortável demais. Então, eu vou me sentar e eu vou começar a prestar atenção no meu corpo. Então, eu vou mexer um pouco as minhas mãos, eu vou mexer os meus pés, eu vou mexer o meu quadril, vou mexer a minha cabeça e vou sentir o meu corpo. E sentindo isso, por exemplo, eu mexi os meus pés agora e eu comecei a sentir uma leve dor. Então, é um ato de presença. Estou sentindo que meus pés estão um pouco doloridos. E aí eu faço esse ato de presença com os movimentos do meu próprio corpo, passando pelo meu corpo todo. Depois eu venho para os barulhos externos. Então, a vizinha de cima está deixando cair alguma coisa no chão, toda hora passa moto por aqui. E aí eu começo a prestar atenção no que está em torno. Para quê? Para que quando eu introduza na oração, esses barulhos já não me incomodem tanto. Essa dor no meu corpo já não me incomode tanto, porque eu já estou ali presente nesse momento da oração. Então, eu estou entendendo, sentindo e sabendo o que está acontecendo em mim e em torno, para que essas coisas não me atrapalhem. Depois eu faço um momento de silêncio, de fato, um silêncio onde eu não peço, eu não agradeço, eu só silencio fora e busco silenciar dentro. E aqui a gente já entendeu, em outro momento, que lutar contra pensamentos intrusivos não adianta, né? É preciso, então, pede licença aos pensamentos, daqui a pouco eu falo contigo de novo, para que você possa ir silenciando. Depois, um momento de entrega, onde você, à sua maneira, você vai se entregar a Deus, né? Vai fazer a entrega do teu corpo, da tua alma, das tuas vivências, enfim. E aí você vai suplicar a Deus, com o Espírito Santo, com o teu anjo da guarda, intercessão de algum santo, enfim. E você vai suplicar a graça. Por quê? Porque a oração necessita de humildade. E nós sabemos que por mais desejosas que sejamos de Deus, nós não conseguimos ir até Ele sem a humildade. Então, é preciso suplicar a graça de Deus para que a minha oração ela seja uma oração frutuosa. Entro, então, na oração de fato, propriamente dito, se eu posso falar assim, que é aquele momento de conversa, de diálogo, onde eu vou entregar, né? A partir de uma leitura uma Lex Divina, a partir de uma leitura espiritual, a partir, ainda que eu não tenha nenhum instrumento, mas eu vou conversar, dialogar com Deus. Uma conversa aberta, tranquila, sem preocupações de que palavras eu estou usando. Eu estou, não é momento de orações prontas aqui, né? É momento de realmente diálogo. Então, eu vou fazer esse momento de oração. Lembrando que o diálogo, ele tem momentos de fala e momentos de escuta. Então, durante esse diálogo, eu vou falar, mas eu também vou silenciar, para que eu possa buscar ouvir a Deus. Então, quando eu percebo que a minha oração, meu diálogo com Deus ali está encerrando, eu começo uma oração de gratidão. Nunca saia da oração sem que você possa louvar e agradecer a Deus, porque a nossa vida foi feita para glorificar a Deus. Então, agradeça, glorifique, louve a nosso Senhor no final da tua oração, né? Ainda que você não tenha sentimentos, ainda que você não tenha escutado, ainda que você pareça que nenhum fruto foi
fecundado ali, seja grata, que a tua vida possa glorificá-lo. E peça a proteção e a guarda. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui é uma coisa muito particular, eu gosto de fazer isso muito com meus santões da guarda, São José, Virgem Maria e os santos, meus santos protetores, né? Então, peça a guarda para que os efeitos daquela oração, para que os frutos daquela oração não se percam, para que nada se perca, para que Satanás não roube os frutos, para que peça a guarda e a proteção, para que a oração não termine ali, mas para que ela vá se desmembrando no teu dia a dia, tá? E isso de fato é oração. E por último, o abandono. Então, um próprio fruto da oração verdadeira é o abandono em Deus. O abandono não é inércia, o abandono é a paz interior de quem sabe em quem está confiando. É aquela entrega que eu, de fato, eu tiro daqui, entrego e não retenho, né? Não fico segurando ali. Tem 4 pontos importantes na oração, né? Que aqui também eu me baseio em Santo Inácio, que é um método de oração que, para mim, é muito frutuoso, né, na minha opinião. Então, 4 pontos importantes para que eu faça no final da minha oração. Qual é o apelo de Deus para mim nessa oração? O que Deus está me pedindo aqui? Por onde Ele está querendo me conduzir? O que eu estou sentindo diante disso? Pontua ali 2, 3, no máximo, sentimentos que estão passando ali por mim. Sentimentos, eles podem ser contraditórios. Eu posso sentir medo e posso sentir um sentimento de fortaleza, ao mesmo tempo de coragem. Eu posso sentir tristeza e alegria, não importa, tá? Mas 2 ou 3, no máximo, sentimentos sempre vão vir ali e eu preciso também anotar isso. Tem alguma resistência? Eu estou resistindo demais, eu estou dando desculpas, o meu coração está muito duro aqui. Se tiver, anote, né? E que resistências são essas, se houver? E resposta, qual é a resposta que eu vou dar para Deus? Que resposta eu vou dar a esse apelo dele? Por onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Qual é o meu falar? É um Fiat como Nossa Senhora? É um Senhor, agora eu ainda não consigo? Que respostas, né, eu vou dar a Deus nesse momento? E para a gente finalizar com São José Maria Escrivá, se não és homem de oração, não acredito na retidão de tuas intenções, quando dizes que trabalhes por Cristo. Para quem participa de paróquia, fica muito nítido isso, né? E aqui foi, trazendo um exemplo muito pessoal, foi algo que eu precisei trabalhar muito, por exemplo, no meu marido, quando ele, saindo do protestantismo, começou a frequentar, a voltar para a Igreja Católica, e eu precisava o tempo todo dizer para ele: isso daqui não é catolicismo. Então, eu precisava dizer que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são igreja. Existem pessoas que estão à frente, mas elas não são de Deus, elas estão ali só a capa. Então, é isso que São José Maria diz. Não adianta a gente trabalhar por Cristo se a gente não tem vida de oração pessoal. E a gente consegue perceber, normalmente, quando uma alma ela tem uma vida fecunda em Deus. Quando a gente vai a uma missa, a gente percebe na homilia do padre, por mais simples que a homilia possa ser, a gente percebe quando aquele padre ele tem intimidade com Deus e ele está transbordando essa intimidade ali. Ou quando ele só está, às vezes, numa oratória muito boa, mas ele só está transmitindo uma doutrina, né? Então, é, a oração ela precisa ser fecunda e ela precisa se transbordar na vida. Se a minha oração
não está tendo em mim transformação, tem alguma coisa errada com a minha oração. Então, isso daqui é importante. Muito bem. Era isso que eu queria trazer para vocês. Carol, você quer colocar alguma coisa? Marcela, é o nosso momento maior de oração que é a missa, né? E a minha maior dificuldade é essas missas, entre aspas, barulhentas, sabe? Onde muito se bate palma, muito se exalta. Isso me incomoda de uma tal maneira que eu acho que principalmente a missa dominical, né, é aquele momento onde a gente silencia às vezes o coração. Quando é uma ou outra pessoa falando, por mais que te inquieta, te atrapalhe, você concentrado, você consegue ali no seu momento silenciar. Mas quando é uma missa muito barulhenta, onde todo mundo bate muita palma e fica aquela. É tão ruim. Olha, eu tô vivendo esse momento aí, sofrendo um pouquinho. E os meus momentos de oração, principalmente com relação à adoração, né, que às vezes as pessoas acham que adoração é só quinta-feira e só com o Santíssimo exposto, né. E eu tenho dificuldade justamente nesses dias, porque as pessoas acham que tem que falar o tempo inteiro. Ninguém consegue mais silenciar. Olha, essa Semana Santa foi o que eu mais sofri. Eu não consegui ter um momento de silêncio, Na Semana diante do Santa. Santíssimo, porque as pessoas não aprendem a silenciar como isso é necessário. As pessoas acham que você tem que falar e rezar o tempo que não entende que silenciar também é um modo de oração. Isso para mim é o mais difícil. É esse momento de silêncio, sabe? Na onde a gente busca o silêncio. Eu consigo muito isso, quando eu trabalho às quintas na Penha, né, eu consigo isso normalmente na Bom Jesus, porque lá, não fica uma pessoa, não sei se fica uma pessoa responsável, se fica eu nem sei quem é, mas é Uhum. aquele momento de silêncio, de entrega que é tão frutuoso. Eu como uma pessoa acelerada, que sempre falei muito, hoje colho esse fruto. O silêncio para mim, eu acho que é um fruto mais precioso, né, que às vezes você consegue acalmar a sua alma mesmo, daquela agitação. Mas é tão necessário, o mundo hoje grita tanto, né, a gente É tem um que ficar remédio, caçando os né? momentos de silêncio. Não deveria, né? A igreja, ela por excelência é silenciosa nesse sentido. Mas, é claro, a gente não vai entrar nisso aqui, senão a gente teria que ter um mês só de encontros todos os dias para que a gente pudesse entender o que aconteceu. Mas, é, no caos que a gente está hoje dentro da igreja, nesse sentido, de confusões, a gente precisa realmente aprender a cultivar isso em nós, como você está fazendo. Então, o mundo está. As pessoas na igreja elas não fazem mais silêncio, elas conversam o tempo todo, mesmo dentro da missa, elas atendem telefone. As próprias celebrações são cheias de baterias e papapá, papapá, lalá, lalá. Então, a gente precisa realmente cultivar e aprender isso dentro de nós, porque infelizmente hoje essa é a nossa realidade. Essa dor muitas trazemos no coração e não tem o que fazer, enfrenta, faz o que você pode e busca trabalhar aqui. Né? E quando for necessário, porque você é catequista, abra a tua boca e fale, sem briga, mas não deixe de falar nos momentos adequados, para as pessoas adequadas, ou no próprio ensinamento, porque catequista é aquela que ensina, é aquela que educa, fale também quando necessário. Então, porque é importante. Né? Muito bem. Alguma coisa ainda a gente pode encerrar? Pode encerrar, Marcela. Excelente fim de semana para você e sua família. Oi? Excelente fim de semana para você e sua família. Amém. Amém. Vamos encerrar então com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao nosso santo anjo da guarda, fiel guardião da nossa alma, que nos conduz à salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele guarde em nós, esse amigo fiel, todos os efeitos desse encontro, tudo aquilo que Deus quis trabalhar em nós e a partir de nós também fará em outros.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.